Ok, iniciando o nosso programa Teu Vereador, Tua Voz desta quarta-feira, o nosso primeiro convidado é o vereador Luia Barbakov. Seja bem-vindo, Luia, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os gramadenses. Tudo bem, Luia? Tudo tranquilo aí. Estamos na metade de fevereiro já. Terminando o recesso, Já segunda-feira volta às sessões, né? chegando às sessões. Também já estamos próximos do carnaval também. Já o Verdade. pessoal que Vai pular que carnaval, gosta, Luia? claro, estamos no bloco dos velhinhos, né? E o pessoal que gosta de carnaval já está se movimentando aí, com certeza vamos ter um excelente carnaval, né? Só que esse ano um pouco mais tarde. É verdade. Então, como de costume, praticamente o ano, né, vai começar agora em março, né? Mas graças a Deus foi bem a temporada, janeiro, fevereiro, tudo tranquilo. Certo. Luia, dois assuntos importantes aqui, comemorando quase 20 anos raízes coloniais e também a vinda da FAURGS para Gramado, que também foi um trabalho seu aí há quase 20 anos, né, Luia? Isso, o Raízes Coloniais foi um trabalho das administrações que tivemos no passado e que, junto com o SEBRAE, fizeram um trabalho muito importante, né, com os nossos colonos, agricultores, e o Raízes Coloniais, ele pegou aqui essa região, Linha Bonita, Linha Nova, e se tornou hoje um roteiro muito bom, excelente. Sim. Ele movimentou aquela região, os proprietários lá dos locais que recebem os turistas investiram também, aperfeiçoaram. Claro, isso tem tudo uma origem na própria Festa da Colônia, que incentivou muito. E há poucos dias eu estive visitando o superintendente SEBRAE e ainda nós estamos falando de como é importante esse trabalho com nossos colonos, porque o nosso interior é fantástico, o interior é maravilhoso, e então aqueles colonos eles têm dali um rendimento, eles investem, porque muitos dos produtos, grande parte dos produtos são ali da própria propriedade ou dos vizinhos, e com isso leva riqueza, leva até emprego para o interior, faz com que muitas famílias que tinham se desintegrado no sentido dos filhos irem para a cidade e tal, hoje filhos, netos estão vivendo junto, ali com os avós, com os pais, e então o nosso interior está revigorado. Raízes Coloniais foi o primeiro roteiro, e certamente ele deu motivo para outros roteiros que também são bem sucedidos aqui em Gramado. Então, é sempre um motivo bacana. Eu vou entrar com uma proposta, fazer uma moção para trazer esses colonos, essas pessoas que acreditaram num projeto e deu certo. E importante também é a evolução, né, Luiz, que a gente vê no dia a dia. Claro, né? hoje a gente estamos nos aproximando da Festa Colônia e é fantástico ver a evolução. Quem assistiu às primeiras festas, quem visitou esses colonos dos roteiros no início, e hoje a apresentação dos produtos, qualidade dos produtos, inovação, diversificação dos produtos, realmente estão de parabéns. Isso é a mescla da força, da vontade do nosso colono, com o poder público que soube estar ali, o SEBRAE, grande parceiro sempre, e certamente temos que comemorar, porque isso é um marco e já se consolidou e vai continuar crescendo. Em relação à FAURGS, que é na antiga Ortopé, nós estamos com o presidente da Câmara de Indústria e Comércio aqui de Gramado, ali no 99-2000. Sim. E com o fechamento da Ortopé ficou o prédio, então a história da venda, negociação. E nós, como presidente da principal entidade empresarial na época, participamos junto com o próprio pessoal da Ortopé, prefeitura, o prefeito na época, Nelson de Nibir, a FAURGS e a URGS, a reitora era a professora Vrana, e foi um trabalho aí de meio ano, um ano, e acabou então sendo assinado o protocolo e depois efetuado o negócio, e eu entendo que foi muito bom para o município de Gramado, porque é uma área privilegiada, uma área central, uma área histórica, porque a Ortopé tem uma história muito bonita com Gramado, ajudou muito do desenvolvimento de Gramado, e a FAURGS traz muitos eventos, ela consegue ajudar no desenvolvimento da região. Então, são duas datas importantes, dois acontecimentos históricos para Gramado, que estão completando 20 anos, 2 décadas, parece pouco, mas para se manter não é fácil. Então, graças a Deus, a gente está feliz de ter
No caso dos roteiros, participado no sentido de incentivar o pessoal. E no caso da FAURGS, ter participado no trabalho todo como presidente da A SICSAT. FAURGS, além de ser um centro de eventos, né, Luia, tem aí também o SENAC que está ali dentro, Sim, imbuído, não, quer dizer, ela tem contribuído de uma forma muito positiva, maravilhosa, positiva, local, inclusive reuniões, encontros da comunidade no auditório ali, tem sido feito. Curvatunturi está A acontecendo ali. Curvatunturi tem palestras, seguidos tem palestras. É um espaço cultural e também que traz, como disse antes, negócios. É um grande espaço para turismo de eventos de negócios. Luia, o senhor traz aí uma preocupação também na questão das fiscalizações. A gente vê tanta coisa acontecendo aí nesse início de ano, né? Tantas tragédias aí, pegar o exemplo de Brumadinho, que foi uma tragédia Claro. sem explicação, assim, vamos dizer, nesse momento, mas as investigações vão acontecer, vão apontar aí os erros. Também essa questão aí dos centros de treinamentos, né, Luia, que envolve jovens aí. São tudo preocupações que a gente, longe da gente, a gente pensa que nunca vai acontecer perto, mas é uma preocupação que a gente tem que ter também, né, Luia? O que chama atenção, Daniel, é que, primeiro, tragédia, né, que todo mundo fica triste, Abalado, né? abalado, porque independente da forma, quando se perde vidas de uma forma boba, sem sentido nenhum, ninguém consegue aceitar. Mas o que me chama a atenção é que todas as tragédias, elas têm sempre explicação e sempre tem motivos. Não tinha alvará, a fiscalização não era feita. Foi feita a vistoria, mas não é bem isso. Então, o que me parece que no Brasil tem que começar cada vez mais a ser levada a sério a fiscalização, mas aí não é fiscalização no sentido de criticar fiscais, ao contrário, os fiscais, e aqui em Gramado nós temos exemplos, fazem o trabalho de forma muito boa, se dedicam, só que eles não são levados muitas vezes a sério. Sim. Os alertas que são feitos não são levados a sério. Outra coisa, a quantidade de pessoas para fiscalizar também, no geral, são poucas. Por quê? Pegar o caso lá de Brumadinho, tá? Barragens. O Brasil tem entre 3.500 e 4.000 barragens. Tem 33 fiscais da Agência Nacional de Barragens. Como é que eles vão fiscalizar em todo o Brasil, que é um continente? Não tem condições. Então, não tem, vai sempre ter problema, porque, por mais que fiscalize, outra coisa, é natureza. O que fiscalizou esse ano, não adianta voltar daqui 10 anos. A natureza trabalha e não tem jeito. A questão lá do Centro de Treinamento do Flamengo. Mas o projeto era para o estacionamento, não era para... A fiscalização tem que ir lá. Foi multado 31 vezes. Tá bom, por que não fechou? E isso acontece em todos os casos, e não só no caso do Flamengo. Nós temos exemplo em todos os lugares. Infelizmente, a morte do Ricardo Bechar. O helicóptero não estava autorizado a levar passageiros. Mas como é que ele estava voando com passageiro? Quem é que é o responsável por isso aí? Então, o que eu me traz, assim, trazer para a realidade nossa aqui, nós temos inúmeras leis, inúmeros contratos que têm fiscais. Contratos, por exemplo, um asfalto quando é feito, um prédio público quando é feito, no contrato tem um fiscal. Sim. Então, esse fiscal ele tem grande responsabilidade e os superiores deles têm que respeitar os pareceres emitidos por ele. E também ter a quantidade suficiente de fiscais para poder fazer esse trabalho, né? Nós temos aqui leis, a panfletagem, fiscalização obras, a fiscalização do meio ambiente, a questão também de posturas, trânsito, e aí vai, nós podemos encontrar 10, 15 leis que exigem fiscalização. Se tem poucos fiscais. E quando trata com risco de acidente, muitas vezes essa negligência pode levar a tragédias como as que aconteceram. Então, fica aqui um alerta, e isso com certeza a gente vai conversar com os colegas a partir de segunda-feira, que tem que ter a fiscalização, mas tem que ter fiscais, ou seja, a prefeitura,
no caso nosso aqui, ela tem que ter a quantidade suficiente para que eles façam o trabalho. Porque hoje todos os fiscais, eu estive muito tempo dentro da prefeitura, acompanham, fazem um trabalho excelente, se dedicam de todas as formas, só que é uma quantidade insuficiente. Muito pouco, né? Então, teríamos que colocar mais. E as grandes obras, elas têm que ter fiscal que tenha conhecimento da atividade. Não adianta colocar um funcionário na secretaria de fiscal de um contrato de uma obra, porque se ele não é da área, se ele não é profissional da área, não vai fiscalizar nada. ele não vai fiscalizar. Nós temos o asfalto, mas o asfalto ele dura pouco tempo. Bom, a fiscal ele tem a obrigação de analisar se o que foi feito ali foi de acordo com o projeto. Então, infelizmente, as tragédias elas nos trazem essa reflexão, mas o que eu vejo é que hoje, cada vez mais, temos que ter um controle, uma fiscalização, uma vigilância e, acima de tudo, respeitar o parecer dos técnicos e dos fiscais. Há pouco tempo, né, Luiz, a gente viu aquela tragédia em Santa Maria, lá também na Boate Kiss. Também, os bombeiros endureceram um pouco as coisas e começaram a melhorou, fiscalizar mais, evoluiu. Mas precisa evoluir Claro, mais ainda, os né? próprios bombeiros, nós temos um exemplo positivo também, mas também se torna quase impossível eles darem toda a atenção que aos bombeiros. Os bombeiros têm sido muito exigentes e, graças a isso, felizmente, tem acontecido pouquíssimos acidentes aqui na região, porque nós temos o pessoal de bombeiros muito eficientes. Mas eles, por quê? Porque o comando respeita a vistoria feita pelo subordinado. Sim. E isso a gente nota quando conversa com o pessoal do bombeiro, esse grande respeito e a preocupação deles com a responsabilidade que eles têm. Então, os bombeiros é um bom exemplo. Mas, mesmo assim, também carecem de quantidade de soldados, enfim, de mão de obra, de mão de obra para fazer o trabalho a contento. Então, acho que isso aí é importante. E só para finalizar, Daniel, dizer o seguinte, que também é muito importante para nós, cidadãos, respeitar e não querer o jeitinho brasileiro, porque talvez esse é o maior problema. Escutei essa semana alguns comentaristas a nível nacional falando isso, que a maioria dos casos, sempre atrás tem o jeitinho brasileiro. Ah, não deu, quem sabe tu me dá mais um ano, vamos ajeitar, isso aqui é do fulano, isso aqui é de uma instituição respeitada, se nós parar vai trancar a produção, não sei o quê. Mas, na verdade, o jeitinho brasileiro talvez é o maior culpado de tudo isso. E aí nós, cidadãos, temos que ter a consciência de que o jeitinho brasileiro muitas vezes nos leva às grandes tragédias. Muito bem. Luiz, te agradecer então pela atenção, desejar um bom restante de semana, grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, um grande abraço a todos.